Olha que danado. Bom dia, Evaldo. Bom dia, Luiz Cairo. Ele pôs o ar sem você Sacanagem, né? Eu falei, já pensou se ele liga eu falando isso? Ele liga, olha. Gente, um beijo no seu coração, muita luz na sua vida, na sua alma, uma cura total no seu corpo físico. Levanta a tua cabeça, você que está ouvindo a rádio agora aí, claro que se não estiver ouvindo não vai dar... É óbvio, isso é né? óbvio, né? É redundante, né? Você que está ouvindo a rádio agora aí, né? Claro, está ouvindo. Gente, levanta a cabeça, a cara do Evaldo não aguenta. Levanta a cabeça. Não é fácil a gente tentar matar a charada do porquê estamos vivendo. Mas saiba que tem uma razão. E cada vez que você vai desvendando situações, caindo ficha, matando a charada, pela dor, pelo amor, você vai se tornando uma pessoa melhor. Você vai errando menos com você e com as pessoas. Você vai diminuindo essa tendência a ter doenças, a repetir a vida dos familiares, porque nós estamos aqui na Terra exatamente para nos lapidarmos. Para aprender. Para aprender. Então, cada vez que você reclama, lamuria, critica, vai contra as pessoas, gera situações uma pessoa contra outra, porque quer se vingar ou porque não se conforma, é magoável, você está gerando uma coisa cada vez pior, vai cegando tua vida. No entanto, se você, não é que é abaixar a cabeça feito uma pessoa boba, não é isso. Porque uma pessoa inteligente, emocionalmente falando, ela sabe que tudo tem a ver. Que nada acontece à toa. Sempre tem um porquê. Então, o que é que você tem que aprender com isto de ruim que está na sua vida, que parece que nunca sai da sua vida? E quando você pensa que acabou, vem uma outra onda negativa, parece tudo igual. Porque você não passou de ano nessa matéria. E essa matéria da sua vida é onde você precisa colocar maior atenção. E essa atenção não é culpar os outros. Enquanto você culpar o marido, culpar a esposa, culpar o namorado, culpar a namorada, culpar os filhos, culpar o governo, culpar Deus, você não vai entender. Você está no caminho errado. Você está dentro de um labirinto e esse labirinto não vai ter saída enquanto você não olhar para cima. Nossas referências estão no alto. Reflete. Como assim? É impressionante, mas cada vez que você olha para cima literalmente, além do seu cérebro melhorar, porque isso é ciência, tem a ver com o sistema nervoso central e o globo ocular, né? Também no céu, as estrelas, o grande Deus, tudo que você olha para baixo o tempo todo, você vai se afundar cada vez mais. E quando você começa a se inspirar, olhar para cima, deixar o passado completamente sumido da sua vida e do seu coração, então você começa a ver as portas. As nuvens vão sumindo e você volta a ver o seu sol. E isso não é teoria, isso não é utopia, isso é uma realidade. O programa Linguagem do Corpo sempre traz para você alguns caminhos do seu próprio corpo que mostra a direção. Se você está na direção errada ou se você está na direção certa. Porque o seu corpo, ele é o seu GPS. É muito interessante. Quando você sabe ler o seu corpo, você percebe que tua alma está dizendo alguma coisa através do seu corpo. Se você estiver no caminho errado, você vai engordar, por exemplo. Se você estiver no caminho errado, é claro que você vai ter qualquer tipo de doença, inclusive gripe. Se você estiver no caminho errado, você sofre acidentes, bate o carro, te roubam as coisas, porque você está no caminho errado. Deus colocou um caminho perfeito para cada um. E no seu caminho está lá o seu nome. E no seu nome existe uma luz. Se você não encontrar o seu nome, o seu eu verdadeiro, você vive na escuridão. Então, como é que a gente faz para descobrir o próprio eu? Através do autoconhecimento. O autoconhecimento tanto pode ser pela astrologia, pode ser pela numerologia, como pode ser pela leitura do corpo, a psicossomática, ou o desenho da geometria sagrada, o desenho do seu rosto, do seu corpo. Existem muitas formas de você se descobrir. Enquanto você ficar tentando achar respostas no outro, porque o outro fez, porque o outro falou, você não vai entender que você que vibra numa frequência vibracional e que você não sai disso nunca. Está sempre atraindo a mesma situação. Então está na hora de olhar para cima, refletir, pensar, sentir,
perdoar e ser perdoado. Quando você perdoa alguém, tem muita mulher que retruca comigo quando eu falo, perdoa teu marido se ele te traiu. Ah, mas eu não vou ficar com ele. Não, não precisa ficar com ele. Perdoar não precisa ficar com a pessoa. Perdoar significa, eu te compreendo, mas nós não pertencemos mais a esse mundinho da gente ficar junto. Mas eu vou rogar por você, vou orar por você e vou buscar o meu caminho. Principalmente se vocês têm filhos. Não pode ser inimigo. Nunca. Eu já falei isso centenas de vezes no programa. Todo casal que se separa precisa ter respeito um pelo outro. Principalmente quando tem filhos. Se não tiver filhos, se esqueça, vai. Mas não se odeie. Mas se tiver filhos, vocês precisam se falar esporadicamente. Mas se não se falar, não puder por alguma razão, pelo menos ore por essa pessoa. Com teu coração, com tua telepatia. Fale bem dessa pessoa, não fale mal dessa pessoa nunca. Quando tocarem no nome do teu ex ou da tua ex, desconversa, mas não fale mal. Não fale mal e nem faça caras e bocas. Por quê? Porque você vai ter retorno. A sua vida vai ficar patinando. Enquanto você não perdoar e não soltar, do inconsciente, você nunca dá certo com nenhum relacionamento. Isso é uma realidade. Todas as pessoas que são desquitadas, divorciadas, se elas não se perdoam do fundo da alma, no fundo, na alma delas, elas estão casadas ainda. E elas podem tentar todo tipo de relacionamento com as pessoas mais maravilhosas ou mais defeituosas, ou que tem maior tesão da vida, não vai dar certo. Porque está casado ainda com os ex. Perdoar é libertar. Dar o direito da outra pessoa ser feliz também. Será que no fundo da sua alma, você quer que esse seu ex ou sua ex, quer que eles sejam felizes mesmo? Imagina esse seu ex ou essa sua ex com uma outra pessoa. E sorrindo, de mão dada, brincando, olhando apaixonadamente um para o outro, de forma que nunca olhou para você. Você consegue enxergar isso? E você se sente feliz vendo isso? Se você se sente feliz vendo seu ex ou sua ex com os olhos brilhantes de amor por outra pessoa e sendo feliz e te libertando, então você será libertado também. Agora, se você sente raiva e vingança, ou paixão reprimida, ou me fez sofrer e agora vai ser feliz com outra pessoa, não. Bom, tá casado ainda, concorda? Então vamos liberar esse negócio? Vamos liberar de todo o coração. Enfrente a si mesmo. Agora, me perguntaram, vamos mudar de assunto agora. Me perguntaram se a altura das pessoas e o tamanho dos pés tem a ver na linguagem do corpo. Claro que tem, né? Claro que tem. Quando a gente fala, aí o povo começa a dar risada, né? Mas todas as pessoas que são muito altas, elas têm, a gente brinca que tem o chakra delas, né? O chakra básico delas está mais distante do chão. Então elas são muito mais avoadas. Toda pessoa muito alta, ela tem um coração mais flexível, mais bondoso, mais distraído. Por isso que brincam em desenho animado, aquela coisa do João Bobão, né? Que eles são grandão e bobão, alegre. E quando você vê uma pessoa baixinha, todo baixinho é terrível. Ô, Evaldo. Não adianta subir na cadeira agora. Toda pessoa baixinha tem o chakra básico, próximo ao chakra da terra. Então perceba que todo baixinho tem até frases prontas para os baixinhos, né? Que é dentro dos pequenos frascos, que tem os melhores perfumes, ou, né? Como é que é? Os maiores venenos também estão... Agora ele não gostou muito. Estão dentro dos pequenos frascos. Observe um marido alto e a esposa bem baixinha. Veja como ela manda nele. E é impressionante. Agora a gente volta a falar sobre os olhos. Quando uma pessoa olha demais para baixo, ela começa a entrar em estado de depressão e anulação de sua personalidade, porque isso é da PNL, da programação neurolinguística. O seu cérebro tem movimentos através do nervo óptico.
Então, quando a gente olha os olhos de uma pessoa e vê um movimento ocular, ou até se é estrábico, ou se é sampaco, né, que o olho fica para baixo ou para cima, nós sabemos que ela tem dificuldades na personalidade. Ou ela tem problemas de saúde e tudo. Então, quando você fica olhando demais para baixo, muito tempo para baixo, você perde suas forças de personalidade. Você acaba ficando ou triste, ou deprimido, ou muito facinho. E quando você olha muito para cima, você ganha forças, você se coloca, você ganha um alto astral. Então, o que acontece quando tem um marido alto e a esposa baixinha e os dois brigando? A baixinha olhando para cima com o dedo lá para cima apontando no nariz do marido. E o marido olhando para baixo. Daqui um pouquinho ela vence, porque ela está olhando para cima, né? E o baixinho tem muita força. Inclusive, precisa aprender a medir as forças. Porque, por exemplo, vocês falam de anão, né? Que tem as brincadeiras de anão, os anões de circo, os anões cantores, ok. Mas eles têm uma personalidade extremamente forte. Porque o anão, ele está mais perto, o chakra dele está mais perto ainda do chakra da terra. Eles são mais terra. E eles não tem nada a ver com negócio de insegurança e que o baixinho ele quer provar alguma coisa porque ele se sente inferior. Isso é coisa de psicólogo tradicional. Tem a ver, sim, com as forças energéticas, a psique e o funcionamento cerebral. É só você estudar um pouquinho de neurociência e você vai ver que quando o globo ocular, né, a menina do olho, a retina ali, está olhando para cima, o que acontece no sistema nervoso central? Você fica muito mais forte, você fica muito mais determinado, vira líder de si mesmo. Enquanto que pessoa que vive olhando os tablets da vida, vive olhando os iPod, os meus alunos... O que não pode. O que não pode, meus alunos já riram porque eu falo outra coisa, né? E fica olhando o tempo, andando na rua, olhando para baixo. Fica com o sistema nervoso mais sensível. A pessoa fica rabugentinha, ela não topa qualquer parada, ou ela se fere por qualquer coisa e pensa que a nova geração é assim. Não, a tecnologia fez uma nova geração. Então você que vive olhando para baixo no seu celular, normalmente os tímidos usam o celular para poder ficar num ambiente. Ele não tem para onde olhar, ele não sabe o que conversar, então ele fica olhando o celular o tempo todo. Fica no Face, fica na internet, fica vendo o torpedo ou fica brincando nos jogos. Por quê? Porque ele não consegue se relacionar. Ele tem timidez, orgulho, raiva, medo, alguma coisa. Então, o que acontece com o tímido ou com o orgulhoso? Eles ficam olhando muito tempo para baixo, eles vão ficando pior no seu interior. O ser humano vai ter que enfrentar os relacionamentos. Olhar para as pessoas nos olhos, né? Tentar se relacionar, tentar conversar. Quando você não observa o ser humano, você não percebe a grandiosidade do ser humano. Quando você olha assim por cima, você enxerga direitinho os defeitos. Mas ao conviver com as pessoas, ver os defeitos na profundidade, você vai encontrar dentro do defeito pior que a pessoa tem, vai entrando, vai olhando cada vez mais fundo naquele defeito. Você vai encontrar lá no fundo dessa pessoa um sofrimento muito grande. Então, quando você vê uma qualidade sensacional numa pessoa, dá parabéns para ela. Ótimo. Mas eu acho que essa pessoa que você mais odeia, ou que mais te faz sofrer, um sofrimento que ela mesma não consegue mudar, ou um comportamento que ela não consegue mudar, um comportamento feio que ela tem, vai olhando lá para dentro. Pela psicologia, pela psicanálise, ou mais, pelo teu amor crístico, você vai ver que a pessoa tem um defeito de personalidade porque ela é sensível, porque ela está perdida dentro dela, porque ela não foi amparada no amor na infância. Aí você vai desvendar e você vai ter compaixão. Ao ter compaixão, não é que você vai aceitar os erros dela, mas você vai simplesmente saber lidar com aqueles problemas. Você não vai se ferir e vai ter mais paciência e com certeza ela vai mudar. Com certeza ela vai melhorar, porque ela vai perceber que você a respeita, tá bom? Agora, me perguntaram também, tamanho dos pés. Vocês sabem, né, que existe aquele país que enfaixa... Que foi? Estão olhando os pés aí? Não.
o Lu e o Evaldo olhando os pés. O tamanho do pé é fundamental também. Quando tem um país que enfaixa o pé das meninas, e quando elas vão crescendo, o pé sempre pequenininho. Nesse país, o homem, quando ele quer casar com a moça, ele procura a moça de pé menor, porque eles falam que a moça que tem pé pequeno, ela anda com os pés do marido. Então, brasileira, calma, não se revolte. E aí ela consegue ser uma boa esposa, na opinião deles. Porque ela vive na sombra dele, ela obedece ele, ela não tem iniciativas próprias, ela não consegue ir avante e ultrapassar o marido. Em compensação, mulheres de pés grandes, essas daí tem uma lancha no pé, vai embora. O marido de pé pequeno ficou, não tem jeito. Então, quando a gente olha o tamanho dos pés das pessoas, nós sabemos se ela trabalha sozinha na vida, se ela é líder, se ela vai avante, se as pessoas a seguem, ou se ela depende de grupos, se ela é movida por incentivos. Então, quando o pé é pequeno para a altura daquela pessoa, quando o pé é pequenininho, tanto em homens e mulheres, na verdade não ocupa grande espaço na terra, ou seja, não luta muito pelo seu espaço. Normalmente, pés pequenos são invadidos na privacidade, na individualidade, porque não consegue dizer não para sempre. Sempre tem um não e depois um sim cedendo outra vez. Invasão de família, invasão de amigos, invasão de sócio, e não percebe que está perdendo espaço. Enquanto gente de pé grande são donos de si, andam com suas próprias pernas e muita gente teme, não invade. A aura daquela pessoa, às vezes ela não precisa falar nada. Basta ter um pé grande. Não que as pessoas estejam lendo o pé dela, né? Instintivamente, sim. Mas ela tem pé grande, ela tem uma outra aura. Ela tem um outro magnetismo. Então, as pessoas não vão muito invadir a vida de pessoas que têm pés grandes. Cris, o que eu faço agora? Eu tenho o pé pequenininho, a orelha pequenininha, e realmente todo mundo invade a minha vida. Que tal você reformular e modificar, transformar? Como? Se você se sente invadido por uma família, por amigos e tudo, está na hora de você aprender a falar, pelo menos. Se você não consegue colocar delimitações, olha, daqui para cá sou eu, daqui para lá é você pode criar uma situação em que as pessoas te favoreçam de alguma maneira. Abrindo o jogo com respeito, dividindo serviços, delegando tarefas, sim, e cobrando as tarefas com respeito. Agora, se você tem a tendência a viver sempre invadido, não é por causa só do seu pé pequeno, é porque você não consegue ser dono de si. Você tem medo de magoar, medo de ser magoado. Isso já não tem a ver com o seu pé pequeno, mas com a sua personalidade. Então você que tem pé pequeno, que tem orelha pequenininha, comece a delegar com respeito, com aquele teu jeitinho, sem brigar. Conversa com as pessoas, senta para explicar a situação, que você também gosta disso, não gosta daquilo. Nós estamos vivendo em comunidade, todos juntos. Que tal a gente dividir isso, você faz isso, ou então eu aceito as suas ideias, não é? Agora, quem tem pé grande precisa maneirar no egoísmo. Porque às vezes você, por mais bacana que seja, você está às vezes pisando, passando por cima de alguém ou de alguma situação, feito um rolo compressor. Não por maldade, mas porque os seus pés querem andar, seus pés querem ir avante e não querem esperar nada nem ninguém. Então você que tem pé grande, precisa ver que, calma, tem tempo para tudo e as pessoas também têm direitos, tá bom? Gente, eu quero agradecer a Fabiana de Jandira. Ela assistiu, mandou um e-mail muito foi muito grande. bonito o e-mail dela, não dá para ler, é muito grande, amiga. Mas eu quero te agradecer, e aquilo que você falou no e-mail, porque é meu segredinho com você agora, hein? Porque você assistiu a minha palestra sobre o amor, e você me mandou um e-mail muito bonito, e eu estou desejando para você aquela felicidade, que Deus te abençoe e que você consiga aquela felicidade que você disse aqui, tá bom? Gente, então o Lu,
vai passar agora a nossa programação da semana e também de agosto. Pois é, amanhã, dia 17, quinta-feira, às 20 horas, a Cristina vai dar uma palestra beneficente lá no Tatuapé. Se você for nessa palestra, você vai ter que levar fraldas geriátricas, fraldas Não, G... na verdade é assim, para pra crianças, é um grupo que protege as crianças que foram abusadas. Sim, e são crianças grandes, então precisa de fralda G. Fralda G e outras coisas, né? É lencinho umedecido Isso. e algodão. E algodão. Tá? Por favor. Então, é amanhã, quinta-feira, às 20 horas. O telefone e o endereço você vai pegar no nosso site, que depois eu explico. No dia 19, sábado, das 10 às 17 horas, o workshop de linguagem do corpo lá na Vila Matilde. Onde fica a Vila Matilde? Fica lá na Vila Matilde. Ah, tá, então tá bom. Tá. E aí você vai ter... Você vai entrar na internet. Muito legal, adorei, entendi tudo agora. Põe lá no GPS. Põe no... Isso, você vai achar lá na Vila Matilde. É em São Paulo isso? Claro que é em São Paulo. Ah, então tá bom. E aí você também vai achar o endereço e o telefone no nosso site, no www.linguagemdocorpo.com.br. Então amanhã, quinta-feira, às 8 da noite. 20 horas, palestra beneficente. Tatuapé. No Tatuapé. Isso. E no dia 19, sábado, Vila Matilde. Workshop Vila Matilde. Em agosto. Em agosto, no dia 5, na terça-feira. Ou à tarde ou à noite. E no dia 6, quarta-feira. Ou seja, ou terça ou quarta. Início do curso de Linguagem do Corpo e Leis Universais. Que é uma vez por ano. Que é para a cura e emagrecimento. Isso, as leis universais, o rejuvenescimento, acabar com os problemas estéticos, como curar as doenças. Então, aprender através da ciência da linguagem do corpo, que cientificamente se chama a psicologia da correlação, porque é uma ciência cerebral. E esse curso tem duração de 5 meses, e o final do curso, a conclusão do curso, será em um dia só, num sítio aqui em São Paulo, que é a aula, viu? É obrigatório. Aula, né? Ele vai ser obrigatório. O fechamento, convivências. Até o ano passado, nós viajamos a São Tomé da Letra, mas devido à logística, uma série de coisas, foi modificado algumas coisas aí. Então vai ter um dia só de vivência com o ritual do fogo, que será num sábado. Terminando o curso, né, a gente programa esse sábado, que vai ser ou sábado ou domingo, onde todos possam comparecer naquele dia. E a gente sai da porta do Instituto de ônibus, vai tudo junto direitinho, e é em São Paulo mesmo, no máximo 40 minutos, e volta no mesmo dia. E nós passamos o dia, isso no final do curso, tá? Que tem 5 meses. O curso de linguagem do corpo, você vai aprender todas as causas das doenças, vai entender da onde surgiu? Por que tanta pessoa desenvolve os problemas hereditários? Como romper com estes problemas hereditários de qualquer doença e até de comportamento negativo através desse conhecimento milenar, que é o da linguagem do corpo. E você recebe certificado de participação no final do curso. E nos meus livros, um dos livros nós vamos usar mais, que nós temos a trilogia da linguagem do corpo. Então, caso você queira já começar a estudar para chegar no curso, apesar de que o curso qualquer pessoa consegue entender, nós vamos dar a anatomia básica, qualquer pessoa pode entender, terão médicos ajudando, vai ser maravilhoso. E você vai poder tirar as suas dúvidas. Tem vivências, relaxamento, meditação e autoconhecimento profundo, ou seja, em 5 meses, você vai conseguir entender um monte de coisa e já começar a fazer mudanças nos primeiros meses. Mais informações, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br ou pelo nosso telefone 5082-2822. 011 5082 2822. Legal. E a loja virtual? Eu tenho recebido e-mails de algumas pessoas que estão com dificuldade de achar os livros da Cristina Cairo nas livrarias, principalmente em outros estados. Temos a nossa loja virtual, www.lojacristinacairo.com.br. Ah, não entendi nada. www.lojacristinacairo.com.br. Lá você encontra todos os livros da Cristina, inclusive o DVD de Linguagem do Corpo, e livros de outros autores também. Que nós estimulamos devido ao conhecimento. E nós mandamos os livros para todo o país.
Gente, então, olha... mais uma vez, www.linguagemdocorpo.com.br. Isso, olha, para você que quer saber como é que se trata, tem muita gente que ligou o programa hoje e não sabe da linguagem do corpo, né? É uma maneira simples de falar que o teu corpo fala. E o teu corpo fala através de várias coisas. Nós não trabalhamos com gestos, nós trabalhamos com a saúde, a psicossomática, né? A cura dos problemas estéticos, e não existe idade para você rejuvenescer. Porque o rejuvenescimento, ele está na motivação interna, no autoconhecimento e nas técnicas simples que usamos para desenvolver o perdão e o amor. Então, faça esse curso de linguagem do corpo que começa na primeira semana de agosto. Eu darei esse curso todo e um médico maravilhoso estará nos ajudando, tá bom? Gente, muito obrigada. Que Deus ilumine todo este nosso planeta e assim seja. Tchau. Acho que essa pessoa que você mais odeia, ou que mais te faz sofrer, um sofrimento que ela mesma não consegue mudar, ou um comportamento que ela não consegue mudar, um comportamento feio que ela tem, vai olhando lá para dentro. Pela psicologia, pela psicanálise, ou mais, pelo teu amor crístico, você vai ver que a pessoa tem um defeito de personalidade, porque ela é sensível, porque ela está perdida dentro dela, porque ela não foi amparada no amor na infância. Aí você vai desvendar e você vai ter compaixão. Ao ter compaixão, não é que você vai aceitar os erros dela, mas você vai simplesmente saber lidar com aqueles problemas. Você não vai se ferir e vai ter mais paciência e com certeza ela vai mudar. Com certeza ela vai melhorar, porque ela vai perceber que você a respeita, tá bom? Agora, me perguntaram também, tamanho dos pés. Vocês sabem, né, que existe aquele país que enfaixa... Que foi? Estão olhando os pés aí? Não. O Lu e o Evaldo olhando os pés. O tamanho do pé é fundamental também. Quando tem um país que enfaixa o pé das meninas, e quando elas vão crescendo, o pé sempre pequenininho. Nesse país, o homem, quando ele quer casar com a moça, ele procura a moça de pé menor. Porque eles falam que a moça que tem pé pequeno, ela anda com os pés do marido. Então, brasileira, calma, não se revolte. E aí ela consegue ser uma boa esposa, na opinião deles. Porque ela vive na sombra dele, ela obedece ele, ela não tem iniciativas próprias, ela não consegue ir avante e ultrapassar o marido. Em compensação, mulheres de pés grandes, essas daí tem uma lancha no pé, vai embora. O marido de pé pequeno ficou, não tem jeito. Então, quando a gente olha o tamanho dos pés das pessoas, nós sabemos se ela trabalha sozinha na vida, se ela é líder, se ela vai avante, se as pessoas a seguem, ou se ela depende de grupos, se ela é movida por incentivos. Então, quando o pé é pequeno para a altura daquela pessoa, quando o pé é pequenininho, tanto em homens e mulheres, na verdade não ocupa grande espaço na terra, ou seja, não luta muito pelo seu espaço. Normalmente, pés pequenos são invadidos na privacidade, na individualidade, porque não consegue dizer não para sempre. Sempre tem um não e depois um sim cedendo outra vez. Invasão de família, invasão de amigos, invasão de sócio, e não percebe que está perdendo espaço. Enquanto gente de pé grande são donos de si, andam com suas próprias pernas e muita gente teme, não invade. A aura daquela pessoa, às vezes ela não precisa falar nada. Basta ter um pé grande. Não que as pessoas estejam lendo o pé dela, né? Instintivamente, sim. Mas ela tem pé grande, ela tem uma outra aura. Ela tem um outro magnetismo. Então, as pessoas não vão muito invadir a vida de pessoas que têm pés grandes. Cris, o que eu faço agora? Eu tenho o pé pequenininho, a orelha pequenininha. E realmente, todo mundo invade a minha vida. Que tal você reformular e modificar, transformar? Como? Se você se sente invadido por uma família, por amigos e tudo, está na hora de você aprender a falar, pelo menos. Se você não consegue colocar delimitações, olha, daqui para cá sou eu, daqui para lá é você pode
criar uma situação em que as pessoas te favoreçam de alguma maneira. Abrindo o jogo com respeito, dividindo serviços, delegando tarefas, sim, e cobrando as tarefas com respeito. Agora, se você tem a tendência a viver sempre invadido, não é por causa só do seu pé pequeno, é porque você não consegue ser dono de si. Você tem medo de magoar, medo de ser magoado. Isso já não tem a ver com o seu pé pequeno, mas com a sua personalidade. Então você que tem pé pequeno, que tem orelha pequenininha, comece a delegar. Olha que danado. Bom dia, Evaldo. Bom dia, Luiz Cairo. Ele pôs o ar sem você ver. Sacanagem, né? Eu falei, já pensou se ele liga eu falando isso? Ele liga, olha. Gente, um beijo no seu coração, muita luz na sua vida, na sua alma, uma cura total no seu corpo físico. Levanta a tua cabeça, você que está ouvindo a rádio agora aí, claro que se não estiver ouvindo não vai dar. É óbvio, isso é uma óbvio, né? É redundante, né? Você que está ouvindo a rádio agora aí, né? Claro, tá ouvindo. Gente, levanta a cabeça, a cara do Evaldo, não aguento. Levanta a cabeça. Não é fácil a gente tentar matar a charada do porquê estamos vivendo. Mas saiba que tem uma razão. E cada vez que você vai desvendando situações, caindo ficha, matando a charada, pela dor, pelo amor, você vai se tornando uma pessoa melhor. Você vai errando menos com você e com as pessoas. Você vai diminuindo essa tendência a ter doenças, a repetir a vida dos familiares, porque nós estamos aqui na Terra exatamente para nos lapidarmos. Para aprender. Para aprender. Então, cada vez que você reclama, lamuria, critica, vai contra as pessoas, gera situações uma pessoa contra a outra, porque quer se vingar ou porque não se conforma, é magoável, você está gerando uma coisa cada vez pior, vai cegando tua vida. No entanto, se você, não é que é abaixar a cabeça feito uma pessoa boba, não é isso. Porque uma pessoa inteligente, emocionalmente falando, ela sabe que tudo tem a ver. Que nada acontece à toa. Sempre tem um porquê. Então, o que é que você tem que aprender com isto de ruim que está na sua vida, que parece que nunca sai da sua vida? E quando você pensa que acabou, vem uma outra onda negativa, parece tudo igual. Porque você não passou de ano nessa matéria. E essa matéria da sua vida é onde você precisa colocar maior atenção. E essa atenção não é culpar os outros. Enquanto você culpar o marido, culpar a esposa, culpar o namorado, culpar a namorada, culpar os filhos, culpar o governo, culpar Deus, você não vai entender. Você está no caminho errado. Você está dentro de um labirinto e esse labirinto não vai ter saída enquanto você não olhar para cima. Nossas referências estão no alto. Reflete. Como assim? É impressionante, mas cada vez que você olha para cima literalmente, além do seu cérebro melhorar, porque isso é ciência, tem a ver com o sistema nervoso central e o globo ocular, né? Também no céu, as estrelas, o grande Deus, tudo que você olha para baixo o tempo todo, você vai se afundar cada vez mais. E quando você começa a se inspirar, olhar para cima, deixar o passado completamente sumido da sua vida e do seu coração, então você começa a ver as portas. As nuvens vão sumindo e você volta a ver o seu sol. E isso não é teoria, isso não é utopia, isso é uma realidade. O programa Linguagem do Corpo sempre traz para você alguns caminhos do seu próprio corpo que mostra a direção. Se você está na direção errada ou se você está na direção certa. Porque o seu corpo, ele é o seu GPS. É muito interessante. Quando você sabe ler o seu corpo, você percebe que tua alma está dizendo alguma coisa através do seu corpo. Se você estiver no caminho errado, você vai engordar, por exemplo. Se você estiver no caminho errado, é claro que você vai ter qualquer tipo de doença, inclusive gripe. Se você estiver no caminho errado, você sofre acidentes, bate o carro, te roubam as coisas, porque você está no caminho errado. Deus colocou um caminho perfeito para cada um. E no seu caminho está lá o seu nome. E no seu nome existe uma luz. Se você não encontrar o seu nome, o seu eu verdadeiro, você vive na escuridão. Então, como é que a gente faz para descobrir o próprio eu?
através do autoconhecimento. O autoconhecimento tanto pode ser pela astrologia, pode ser pela numerologia, como pode ser pela leitura do corpo, a psicossomática, ou o desenho da geometria sagrada, o desenho do seu rosto, do seu ar, com respeito, com aquele teu jeitinho, sem brigar. Conversa com as pessoas, senta para explicar a situação, que você também gosta disso, não gosta daquilo. Nós estamos vivendo em comunidade, todos juntos. Que tal a gente dividir isso, você faz isso, ou então eu aceito as suas ideias, não é? Agora, quem tem pé grande precisa maneirar no egoísmo. Porque às vezes você, por mais bacana que seja, você está às vezes pisando, passando por cima de alguém ou de alguma situação, feito um rolo compressor. Não por maldade, mas porque os seus pés querem andar, seus pés querem ir avante e não querem esperar nada nem ninguém. Então você que tem pé grande, precisa ver que, calma, tem tempo para tudo e as pessoas também têm direitos, tá bom? Gente, eu quero agradecer a Fabiana de Jandira. Ela assistiu, mandou um e-mail muito foi muito grande. Bonito o e-mail dela, não dá para ler, é muito grande, amiga. Mas eu quero te agradecer, e aquilo que você falou no e-mail, porque é meu segredinho com você agora, hein? Porque você assistiu a minha palestra sobre o amor, e você me mandou um e-mail muito bonito, e eu estou desejando para você aquela felicidade, que Deus te abençoe e que você consiga aquela felicidade que você disse aqui, tá bom? Gente, então o Lu vai passar agora a nossa programação da semana e também de agosto. Pois é, amanhã, dia 17, quinta-feira, às 20 horas, a Cristina vai dar uma palestra beneficente lá no Tatuapé. Se você for nessa palestra, você vai ter que levar fraldas geriátricas, fralda Não, G... na verdade é assim, para pra crianças, é um grupo que protege as crianças que foram abusadas. Sim, e são molestadas crianças sexualmente. grandes, então precisa de fralda G. Fralda G e outras coisas, né? É lencinho umedecido Isso. e algodão, E algodão. tá? Tá, Por favor. Então, é amanhã, quinta-feira, às 20 horas. O telefone e o endereço você vai pegar no nosso site, que depois eu Isso. explico. No dia 19, sábado, das 10 às 17 horas, o workshop de linguagem do corpo lá na Vila Matilde. Onde fica a Vila Matilde? Fica lá na Vila Matilde. Ah, tá, então tá bom. Tá. Ó, E aí você vai ter... Você vai entrar na internet. Muito legal, né? adorei, Você vai- entendi então, tudo Põe agora. lá no GPS. E põe no- Isso, você vai achar lá na Vila Matilde. É em Que São Paulo é, isso? Claro que é em São Paulo. Ah, então tá bom. E aí você também vai achar o endereço e o telefone no nosso site, no www.linguagemdocorpo.com.br. Então amanhã, quinta-feira, às 8 da noite, 20 horas, palestra beneficente. Tatuapé. No Tatuapé. Isso. E no dia 19, sábado, Vila workshop Matilde. Vila Matilde. Em agosto. Em agosto, no dia 5, na terça-feira, Ou à tarde ou à noite. E no dia 6, quarta-feira. seja, ou terça ou quarta. Início do curso de Linguagem do Corpo e Leis Universais. Que é uma vez por ano. Que é para a cura e emagrecimento. Isso, as leis universais, o rejuvenescimento, acabar com os problemas estéticos, como curar as doenças. Então, aprender através da ciência da linguagem do corpo, que cientificamente se chama a psicologia da correlação, porque é uma ciência cerebral. E esse curso tem duração de 5 meses. E o final do curso, a conclusão do curso, será em um dia só, num sítio aqui em São Paulo, que vai... Que é aula, viu? Que É uma obrigatório. aula, né? Ele vai ser obrigatório. O um dia só. fechamento, Antigamente, convivências. até o ano passado, nós viajamos a São Tomé da Letra, mas devido à logística, uma série de coisas, realmente. foi modificado algumas coisas aí. Então vai ter um dia só de vivência, que com o ritual do fogo, que será num sábado. Terminando o curso, né, a gente programa esse sábado, que vai ser ou sábado ou domingo, onde todos possam comparecer naquele dia, e a gente sai da porta do Instituto de ônibus, vai tudo junto direitinho, e é em São Paulo mesmo, no máximo 40 minutos, e volta no mesmo dia. mesmo dia. E nós passamos o dia... Isso no final do curso, tá? Que tem 5 meses. O curso de linguagem do corpo, você vai aprender todas as causas das doenças, vai entender da onde surgiu, por que tanta pessoa desenvolve os problemas hereditários, como romper com estes problemas hereditários de qual corpo. Existem muitas formas de você se descobrir. Enquanto você ficar tentando achar respostas
no outro, porque o outro fez, porque o outro falou, você não vai entender que você que vibra numa frequência vibracional e que você não sai disso nunca. Está sempre atraindo a mesma situação. Então está na hora de olhar para cima, refletir, pensar, sentir, perdoar e ser perdoado. Quando você perdoa alguém, tem muita mulher que retruca comigo quando eu falo, perdoa teu marido se ele te traiu. Ah, mas eu não vou ficar com ele. Não, não precisa ficar com ele. Perdoar não precisa ficar com a pessoa. Perdoar significa, eu te compreendo, mas nós não pertencemos mais a esse mundinho da gente ficar junto. Mas eu vou rogar por você, vou orar por você e vou buscar o meu caminho. Principalmente se vocês têm filhos. Não pode ser inimigo. Nunca. Eu já falei isso centenas de vezes no programa. Todo casal que se separa precisa ter respeito um pelo outro. Principalmente quando tem filhos. Se não tiver filhos, se esqueça, vai. Mas não se odeie. Mas se tiver filhos, vocês precisam se falar esporadicamente. Mas se não se falar, não puder por alguma razão, pelo menos ore por essa pessoa. Com teu coração, com tua telepatia. Fale bem dessa pessoa, não fale mal dessa pessoa nunca. Quando tocarem no nome do teu ex ou da tua ex, desconversa, mas não fale mal. Não fale mal e nem faça caras e bocas. Por quê? Porque você vai ter retorno. A sua vida vai ficar patinando. Enquanto você não perdoar e não soltar, do inconsciente, você nunca dá certo com nenhum relacionamento. Isso é uma realidade. Todas as pessoas que são desquitadas, divorciadas, se elas não se perdoam do fundo da alma, no fundo, na alma delas, elas estão casadas ainda. E elas podem tentar todo tipo de relacionamento com as pessoas mais maravilhosas ou mais defeituosas, ou que tem maior tesão da vida, não vai dar certo. Porque está casado ainda com os ex. Perdoar é libertar. Dar o direito da outra pessoa ser feliz também. Será que no fundo da sua alma, você quer que esse seu ex ou sua ex, quer que eles sejam felizes mesmo? Imagina esse seu ex ou essa sua ex com uma outra pessoa. E sorrindo, de mão dada, brincando, olhando apaixonadamente um para o outro, de forma que nunca olhou para você. Você consegue enxergar isso? E você se sente feliz vendo isso? Se você se sente feliz vendo seu ex ou sua ex com os olhos brilhantes de amor por outra pessoa e sendo feliz e te libertando, então você será libertado também. Agora, se você sente raiva e vingança, ou paixão reprimida, ou me fez sofrer e agora vai ser feliz com outra pessoa, não. Bom, tá casado ainda, concorda? Então vamos liberar esse negócio? Vamos liberar de todo o coração. Enfrente a si mesmo. Agora, me perguntaram, vamos mudar de assunto agora. Me perguntaram se a altura das pessoas e o tamanho dos pés tem a ver na linguagem do corpo. Claro que tem, né? Claro que tem. Quando a gente fala, aí o povo começa a dar risada, né? Mas todas as pessoas que são muito altas, elas têm, a gente brinca que tem o chakra delas, né? O chakra básico delas está mais distante do chão. Então elas são muito mais avoadas. Toda pessoa muito alta, ela tem um coração mais flexível, mais bondoso, mais distraído. Por isso que brincam em desenho animado, aquela coisa do João Bobão, né? Que eles são grandão e bobão, alegre. E quando você vê uma pessoa baixinha, todo baixinho é terrível. Ô, Evaldo. Não adianta subir na cadeira agora. Toda pessoa baixinha tem o chakra básico, próximo ao chakra da terra. Então perceba que todo baixinho tem até frases prontas para os baixinhos, né? Que é dentro dos pequenos frascos, que tem os melhores perfumes, ou, né? Como é que é? Os maiores venenos também estão... Agora ele não gostou muito. Estão dentro dos pequenos frascos. Observe um marido alto e a esposa bem baixinha. Veja como ela manda nele. E é impressionante. Agora a gente volta a falar sobre os olhos. Quando uma pessoa olha demais para baixo, ela começa a entrar em estado de depressão e anulação.
de sua personalidade, porque isso é da PNL, da programação neurolinguística. O seu cérebro tem movimentos através do nervo óptico. Então, quando a gente olha os olhos de uma pessoa e vê um movimento ocular, ou até se é estrábico, ou se é sampaco, né, que o olho fica para baixo ou para cima, nós sabemos que ela tem dificuldades na personalidade. Ou ela tem problemas de saúde e tudo. Então, quando você fica olhando demais para baixo, muito tempo para baixo, você perde suas forças de personalidade. Você acaba ficando ou triste, ou deprimido, ou muito facinho. E quando você olha muito para cima, você ganha forças, você se coloca, você ganha um alto astral. Então, o que acontece quando tem um marido alto e a esposa baixinha e os dois brigando? A baixinha olhando para cima com o dedo lá para cima apontando no nariz do marido. E o marido olhando para baixo. Daqui um pouquinho ela vence, porque ela está olhando para cima, né? E o baixinho tem muita força. Inclusive, precisa aprender a medir as forças. Porque, por exemplo, vocês falam de anão, né? Que tem as brincadeiras de anão, os anões de circo, os anões cantores. Ok, mas eles têm uma personalidade extremamente forte. Porque o anão, ele está mais perto, o chakra dele está mais perto ainda do chakra da terra. Eles são mais terra. E eles não tem nada a ver com o negócio de insegurança e que o baixinho ele quer provar alguma coisa porque ele se sente inferior. Isso é coisa de psicólogo tradicional. Tem a ver, sim, com as forças energéticas, a psique e o funcionamento cerebral. É só você estudar um pouquinho de neurociência e você vai ver que quando o globo ocular, né, a menina do olho, a retina ali, está olhando para cima, o que acontece no sistema nervoso central? Você fica muito mais forte, você fica muito mais determinado, vira líder de si mesmo. Enquanto que pessoa que vive olhando os tablets da vida, vive olhando os iPod, os meus alunos... O que não pode. É, o que não pode, meus alunos já riram porque eu falo outra coisa, né? E fica olhando o tempo, andando na rua, olhando para baixo. Fica com o sistema nervoso mais sensível. A pessoa fica rabugentinha, ela não topa qualquer parada, ou ela se fere por qualquer coisa e pensa que a nova geração é assim. Não, a tecnologia fez uma nova geração. Então você que vive olhando para baixo no seu celular, normalmente os tímidos usam o celular para poder ficar no ambiente. Ele não tem para onde olhar, ele não sabe o que conversar, então ele fica olhando o celular o tempo todo. Fica no Face, fica na internet, fica vendo o torpedo ou fica brincando nos jogos. Por quê? Porque ele não consegue se relacionar. Ele tem timidez, orgulho, raiva, medo, alguma coisa. Então, o que acontece com o tímido ou com o orgulhoso? Eles ficam olhando muito tempo para baixo, eles vão ficando pior no seu interior. O ser humano vai ter que enfrentar os relacionamentos. Olhar para as pessoas nos olhos, né? Tentar se relacionar, tentar conversar. Quando você não observa o ser humano, você não percebe a grandiosidade do ser humano. Quando você olha assim por cima, você enxerga direitinho os defeitos. Mas ao conviver com as pessoas, ver os defeitos na profundidade, você vai encontrar dentro do defeito pior que a pessoa tem, vai entrando, vai olhando cada vez mais fundo naquele defeito. Você vai encontrar lá no fundo dessa pessoa um sofrimento muito grande. Então, quando você vê uma qualidade sensacional numa pessoa, dá parabéns para ela. Ótimo. Mas eu